na graduação médica a gente fala muito sobre empatia para médicos. Aqui muda um pouco o enfoque. Nós vamos falar de empatia para profissionais de saúde. Obviamente, não é em 35, 40, 50 minutos que a gente vai ensinar tudo que a literatura fala. Nós só vamos colocar alguns pontos de reflexões, alguns pontos que chamam a atenção, a importância da linguagem não verbal, só para a gente conseguir ver o que poderia contribuir no nosso serviço, nesse processo aí de melhoria do serviço, aqui do Ideia Fértil. Esse quadro exemplifica muito o que é empatia. E aí, por que surgiu a empatia? A empatia, eu vou resumir um pouco para vocês não ficarem tão presos à leitura. Acredite que ela tem duas formas. Uma é como traço de personalidade. E aí todos vocês conhecem que tem pessoas que têm mais uma questão empática do que outros. Empatia não é simpatia. Simpatia é o legalzão, chega, vamos fazer churrasco na minha casa, tudo isso é diferente. Empatia é um exercício que a gente faz de tentar se colocar no lugar do outro, mais do que sentir a posição do outro e a partir daí tomar nossas condutas. Algumas pessoas têm isso como traço de personalidade. Só que existe uma vertente que empatia é uma habilidade cognitiva, é uma capacidade que pode ser exercitada ao longo da vida. E é nesse ponto que entra esses cursos, que entra toda os estudos que estão vindo em relação a isso. Tá? O comportamento empático do profissionalismo da saúde envolve escuta ativa, identificação de problemas das emoções vinculadas a eles, linguagem corporal e expressão da empatia. Linguagem corporal eu vou falar daqui a pouquinho. A empatia também melhora os resultados clínicos. E aí a gente tem vários trabalhos sobre isso, nós temos vários lugares que já estão avançados nessa parte. Para vocês terem uma ideia, no Canadá tem uma escola de medicina, se não me engano, em Toronto ou tal, eu não lembro, que eles colocam um paciente para ensinar um médico. Agora imagine num curso tão hermético como o nosso, tão dogmático, você colocar paciente para ensinar. Então, ó que avanço. Porque talvez o paciente tenha mais para nos explicar do que o próprio profissional. Aí eu queria falar um pouco de como surgiu isso daí. Surge daquela questão dos quadros. Já viram aquelas figurinhas lá, aqueles desenhos com uma pessoa olhando para um quadro? Aí você fica olhando lá, por exemplo, vocês vão lá para quem foi para o Louvre, você vai lá, no pau, olha um, olha outro, olha a Mona Lisa pequenininha, não sei o que, vai correndo, correndo, termina. Aí você vê que de vez em quando tem umas pessoas que ficam olhando, olhando. O que é isso? Por que ela fica lá? Porque ela ficou imaginando naquela distância, naquela visão, como seria a pincelada da pessoa, como aquela pessoa conseguiu articular aquelas cores, e ela fica se colocando no lugar de toda a formação daquele desenho. Isso é um exercício, foi daí que surgiu a empatia, da gente tentar se colocar, sentir um pouco. Obviamente que isso tem limitações, mas é um exercício. Por isso, a capacidade de compreender mais do que compartilhar as experiências do outro. Na mesma época, Miad e Piaget trouxeram a importância da tomada de perspectiva e do abandono da visão egocêntrica para a efetivação das interações sociais. Isso não tem como fazer mantendo uma postura egoísta. É impossível. E eu, particularmente, acho que não tem como exercer medicina sem pensar nisso. Ser o melhor médico do mundo não significa que todo mundo aqui vai ganhar Nobel, mas significa que eu posso fazer a diferença para a comunidade que eu vivo. E aí vem aquela interrogação, né? Qual é o nosso produto como médico? Confiança. É isso que a gente vende. Você não vende garantia de bebê. A gente não tem aqui como... E na medicina você não vende saúde. Você até pode prescrever uma medicação, mas é a confiança. Olha só o que o médico está fazendo. Auscultando a boneca. Não é um quadro de esquizofrenia, nem esse médico precisa de tratamento psiquiátrico. Ele percebeu que, para atingi-la, ele precisa valorizar algo que ela valoriza. Isso não é novo, gente, isso é velho. Ó, 1929. Só que aí evoluímos de novo, várias tecnologias, a gente tem conhecimento, conhecimento nos atropela, não tem como vencê-lo, e a gente se sente de novo sufocado e esquece de coisas simples. E aí a gente tem que pensar um pouco nas frases médicas, né? A arte de cuidar do doente, não da doença, seria uma definição da medicina. A arte de prolongar a vida com qualidade, outra definição. Humildade do desconhecer, eu acho que é a base. Não se esqueçam nunca qual foi o verdadeiro palhaço que vocês queriam ser quando vocês começaram a atender. Né? E quem assistiu o filme vale a pena. Esse é o palhaço que a gente tem que ser. Não esse palhaço que realmente às vezes revolta. Mas esse é nosso papel na sociedade.